E aí galera, beleza? Tranquilão? Vamos hoje dar uma estudada nos estudos, no caso, né? Nosso tema de hoje é o estudo dos gases, essas transformações gasosas e tudo mais, dá uma olhadinha, tudo como é que fica aí, tranquilo, pra gente continuar estudando, a gente não perder tempo. Então, hoje estudo dos gases, primeira parte é o que é um gás, né? Na verdade. É todo fluido que pode sofrer variação de volume, não apresenta forma nem volume próprio. É uma molécula bem mais longe da outra e tudo mais, elas estão sempre se movimentando. Aí a gente vai ter as moléculas que estão em constante movimentação, de forma contínua e desordenada e sem perda de energia. Então elas ficam lá, não vão se bater mesmo, está tudo longe, está todo mundo andando para tudo quanto é lado. E essas moléculas chocarem uma com as outras, né? E com o recipiente, normalmente, porque elas, como é um gás, para vocês manterem, né, no volume, ela tem que ficar dentro de um reservatório. E essas moléculas elas vão se chocando uma com as outras, com as paredes, né, do reservatório, ela acaba tendo uma pressão, né, exercida por esse gás nessas paredes. E uma observaçãozinha bem importante também, que a gente vai ver mais para frente por causa disso, é a condição, né, para um gás ser ideal. Ou seja, um gás ser ideal, perfeito, lá, sem perda de energia e tudo mais, deve ser o quê? Ter baixa pressão e alta temperatura. Então, nós temos o que dentro de uma transformação, né, a gente vai ter o que vai variar em relação ao estado desse gás. A gente vai ter a pressão, o volume e a temperatura. Sendo que a temperatura desse objeto, desse gás, ele sempre está em Kelvin, ou seja, nossa escala absoluta. Eu botei já observações aqui embaixo para a gente não perder tempo, que é a temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273, né? Que aí a gente passaria a temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin. E aí temos a equação geral dos nossos gases, né? Que a equação geral é a relação entre a pressão, o volume e a temperatura inicial e as finais. Eu botei aqui do lado para vocês pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Isso tudo para a gente já ficar ligado como é que é. Muita gente chama de pivot Pohotor e tal. P1, V1 sobre T1. Pressão, volume, temperatura tem que ser igual a pressão, volume, temperatura no segundo momento. E temos a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, que é pressão, volume, o número de mols, a constante geral, né, dos gases, que normalmente vai ter um valor definido, eu vou passar para vocês, e a temperatura sempre em Kelvin também, para a gente não esquecer, sempre em Kelvin essa temperatura. Então, pressão, volume, número de mols, a constante geral dos gases e a nossa temperatura em Kelvin. Isso é mais uma formulazinha que vocês vão precisar ficar ligados aí. E um outro ponto que é a massa de um gás, né? Como é que a gente calcula a massa de um gás? Pô, um gás não vai ficar parando ali, pesando, né? Não temos como botar numa balança assim, por exemplo. Mas temos sim como saber a massa de um gás. A gente vai ter que a massa de um gás é igual ao número de mols vezes a massa molar, ou a massa molecular, tanto faz do jeito que vocês quiserem chamar, que G é igual a G grama por mol. A gente vai ter isso aí. Então, aí a gente vai ter o número de Avogadro, que o número de Avogadro, ele basicamente representa, né, a quantidade de moléculas que está em 1 mol de um gás. Então, 1 mol de um gás tem quantas moléculas lá? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, isso aí é mais uma coisinha que vocês vão acabar utilizando. Não utiliza-se muito na física, né, mas é bom vocês saberem também. Então, a gente vai ter algumas transformações gasosas, que a primeira e bastante importante, que é bem cobrada, são as transformações isotérmicas. Isotérmica já vem pelo nome, né? Temperatura constante. Sempre que a temperatura for constante dentro de um gás, a gente vai ter uma temperatura, uma transformação isotérmica. Aqui eu botei um gráfico que sempre é nesse formato, sempre vai aparecer com uma hipérbolezinha ali. A gente vai ter que esse formato de hipérbole, a linha, né, da transformação estiver acima, é maior
do que a temperatura que estiver abaixo, né? A gente vai ter sempre um gráfico PV, porque a gente está variando pressão 1 e volume 1 para pressão 2 e volume 2. Isso é uma transformação isotérmica. A temperatura não aparece porque é uma isotérmica, né, gente? Então, temperatura constante, PV, P1, V1 por T1, P2, V2 por T2, a temperatura é igual, então para mim não vai fazer diferença ter o T1 e T2 ali, né? Simplifico eles, fica P1, V1 por P2, V2. Aí a gente vai ter a isobárica, né? Que a isobárica é a pressão constante, ou seja, eu vou variar somente o volume e a temperatura, né? V1 por T1 tem que ser igual a V2 por T2. A gente já coloca aí, ó, um gráficozinho bem parecido como é que é uma transformação isobárica, que V1 está relacionado a T1 e V2 relacionado a T2, né? Essa linha aí é uma retazinha, é bem básico para a gente descobrir também. Aí tem que ficar ligado nas grandezas que estão sendo preparadas pelo meu gráfico, né? Mostradas pelo meu gráfico, que é volume e temperatura. Então, aí a gente vai ter a outra nossa transformação, né? Que vai ser a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Então, esses nomes aí, mais para dificultar um pouquinho só para a gente, pode ser qualquer uma delas, mas a gente entende que é o volume sendo constante, né? Porque se a gente tem um é pressão constante, o outro é temperatura constante, só podemos ter a terceira grandeza, que é volume constante, né? Então, a gente vai ter lá P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, um gráfico que tem a mesma cara nós temos a isobárica, né, que é nossa pressão constante, é um gráfico crescente, tudo mais lá, P1 relacionado a T1, P2 relacionado a T2, temperatura e pressão vão estar variando nesse caso. E por esse primeiro momento é só, galera, daqui a pouco eu vou mandar outro vídeo para vocês com exercíciozinhos. Valeu, até daqui a pouco.